O que que acontece com o mercado, como ele está evoluindo atualmente, e o custo de tráfego ele vem aumentando, então se torna necessário a gente ter uma equipe, nem que seja mínima, por exemplo, uma pessoa atuando na venda, porque dessa pessoa a gente pode criar um plano de remuneração fixa e variável que vai trazer menos custo de aquisição quando comparado ao tráfego pago. Então, inclusive na imersão P360 de 3 dias, eu ensino como contratar, como remunerar variável, como criar meta para esse vendedor, caso seja só um, porque é muito importante ter uma equipe de venda para... Cara, com uma equipe de venda, muitas vezes a gente consegue aumentar o faturamento até em 10 a 15%. Então, imagina se tu fatura, vamos dar um exemplo, de 100 mil reais, e você não tem um vendedor. Você pluga um vendedor, a gente consegue aumentar aí 10, 15 mil. Então, cara, 10, 15 mil no mês, em um ano, dá 150 mil reais a mais de faturamento. Então, hoje, a gente não pode pensar só em fazer tráfego para uma página. A gente tem que fazer o tráfego para uma página, tanto pago quanto orgânico, mas tem que ter um time que seja uma pessoa para atender os leads que dão abandono de carrinho, para atender o lead que dá, muitas vezes, cartão recusado ou até mesmo um boleto impresso não pago. Então, tem que ter time de vendas. E como a expressão que a gente já escutou ali na mentoria é quem não aplica isso tá deixando dinheiro na mesa, né, cara? Quem aplica. E aí o cálculo é mais ou menos de padaria, 10 a 15% de faturamento. Se fatura Imagina, 30 mil, 3 mil a 5 mil, 4.500. 4.500, uma coisa assim. Então você tá deixando, reforço, cara, 1 milhão de faturamento é 150 mil. Imagina. 10 milhões é 1,5 milhão. É 1 milhão. Então é dinheiro. Então, sim, a gente tem que olhar. E aí, vamos supor que você esteja do zero. Fica tranquilo. Você começa. Em determinado momento, você vai contratar uma pessoa só, que seja um estagiário, que seja um terceiro, não precisa ser CLT nesse primeiro momento, mas vai ter uma pessoa que vai cuidar. Olha só, todos os directs que você recebe, todos os cartões recusados, abandono de carrinho, todos os comentários que acontecem no Instagram ou alguma rede social da vida, mensagens, direct, né, eu já falei, curtida, até mesmo pessoas que curtem, essa pessoa pode abordar no direct. Enfim, 10 a 15% de dinheiro na mesa se você não está fazendo isso ainda. Ficou também como falha do pessoal ali da mentoria e dos alunos é não criar roteiros de vendas, né? A gente, beleza, a gente já falou ali em contratar vendedores, mas não é contratar o vendedor e dizer vende. A Vende. pessoa já vai ter. O ideal é que ela passe ali, experiencie, né? Identifique Treinamento. e vá mapeando para treinar essas pessoas, né? Tá, então qual que é esse pecado mesmo? Não criar roteiros de Não vendas. criar roteiro de venda, é depender da inspiração. Então, até teve um exemplo para ilustrar isso de um mentorado que falou assim: eu contratei um vendedor e em 30 dias ele não performou. Aí eu viro pro meu mentorado e falo: cara, mas tu deu script pro cara, tu tá treinando, fazendo melhoria de script? Não, o cara jogou, se vira aqui, os leads estão vindo, tu fala mais ou menos isso e vai. Cara, cadê o roteiro? Quando eu tenho um roteiro, eu consigo fazer melhoria dentro do roteiro. Então, ó, o lead perguntou isso, qual que é a tua resposta? Tá aqui o bloco de resposta, ele respondeu isso, qual que é o bloco de resposta? Não precisa ser Ctrl+C, Ctrl+V para não ficar engessado. Mas, cara, qual é a linha de pensamento se o cara falar assim, não tenho tempo? O que que tu fala? Se ele falar assim, não tenho dinheiro, o que que tu fala? Se ele falar assim, cara, tenho preguiça de treinar, eu não consigo seguir dieta. Isso tudo tem que estar mapeado. Então, quando eu tenho um roteiro, e o cara, é incrível como o pessoal não leva a sério isso, cara. Quando eu tenho um roteiro, eu consigo fazer melhorias marginais para ganhar, para ter um resultado fora da curva. Então, eu vou fazendo melhoria do roteiro de 1%, 1%, 1%. Imagina que eu melhoro o roteiro 1% por semana. Eu tenho 4% de melhoria no mês. Ao final de ano, eu tenho quantas semanas? 1%? 4% ao mês vezes 12? 48% de melhoria do meu roteiro em um ano se eu vou melhorando 1% por semana. Então, eu estava até lendo um livro hoje que o cara falava assim, o poder do 1. E o poder do 1 era, se eu ajustar 1% aqui no custo, se eu ajustar 1% no custo, melhorar a margem em 1%, fazer isso toda semana, ao final de um ano eu melhorei minha margem de lucro em tanto, meu custo em tanto, e não percebe, porque é imperceptível 1%. O problema é que a galera quer o 100% da noite pro dia. Então, cara, crie roteiros, inclusive na imersão a gente ensina a criar roteiro de venda, roteiro de vídeo de vendas, de páginas de vendas, de tudo. A gente trabalha com muito, muito roteiro. Por quê? Porque com o roteiro eu consigo trazer melhoria. Se eu não tenho roteiro, eu fico só
Ah, eu acho que foi isso, acho que foi aquilo. Não, então, é legal deixar a pessoa ciente de que ela não vai criar o roteiro definitivo já no início, né, cara? Até a gente tá Total, fazendo melhorias o tempo o tempo inteiro. inteiro. E é essa a mentalidade, é criar o necessário para a pessoa ter ciência, e a partir daí, quando tu contratar um colaborador, ele vai mesmo aplicar melhorias no roteiro, né, Isso. cara? Isso não vai depender só de Na ti. verdade, faz parte do cargo dele trazer sugestões de melhoria, mas ele não vai enfrentar a página em branco. Exato. Porque, porra, imagina tu contrata um vendedor e o cara, página em branco, o cara, meu Deus, e agora o que que eu faço? Inclusive, num dos roteiros que a gente dá argumentos de vendas que a gente passa lá na imersão, eu acho que é um documento que tem, sei lá, umas 15 páginas. Acho que Então, mais, cara. mais, né? Sei lá, 20 páginas aí, abandono de carrinho. O que que eu falo no abandono de carrinho? Cartão recusado. O que que eu falo no cartão recusado? Boleto impresso não paga. O que que eu falo no boleto impresso? Cara, se a gente pegar todos os roteiros que a gente já escreveu, a gente pode fazer um livro aí de umas 1000 páginas. Verdade. Em total, do que é scriptado e melhorado. Então, usa roteiro de vendas, pelo amor de Deus. Roteiro pra tudo, na verdade. Não só de vendas. Até se o cara virou cliente, qual que é o roteiro de boas-vindas? E para quem ainda não criou o seu, tem algum elemento essencial que tu indicaria para a pessoa começar a escrever seus roteiros Na de vendas? verdade, o elemento é o seguinte: a primeira, bem simples, identifique quais são as dores do seu avatar, os desejos e as objeções. Baseado nisso, você vai conseguir ter pensamento para criar roteiros. Você vai ver que, um desejo, vou dar um exemplo: emagrecer sem ir para academia é um desejo. Então eu posso criar um roteiro, porque vai ter gente que vai na hora do atendimento vai dizer, cara, eu gostaria muito de emagrecer sem ir para academia. É um desejo, vou ter que ter um roteiro para isso. Uma objeção, eu não tenho tempo. Vai ter um roteiro para quando o cara falar que não tem tempo. Sou mãe Dor. de 5 filhos, né? Sou mãe de 5 filhos e não tenho tempo para treinar. Vai ter um roteiro. Objeção, eu falei, não, dor. Dor, metabolismo lento. A pessoa fala, eu tenho metabolismo lento, é por isso que eu não emagreço. Será que eu vou emagrecer com o teu programa? Cara, já mapeou dor, desejo e objeção. Para cada uma dessas, tu pode ter uma linha de pensamento, um roteiro para ser criado e depois, num segundo momento, terceiro momento, quarto momento, ser melhorado.